Saudações concurseiras para você! Bem-vindo à correção de mais uma questão de AFO, de Orçamento Público, aqui no Qualis, comigo, professor Gustavo Musi. Vamos lá? Nesse período aí que nós estamos aí de recesso, né? Mas você não fica sem estudar, você não fica sozinho, o Qualis está sempre com você. A nossa questão diz o seguinte, ó. Avalie a situação descrita a seguir. O prefeito do município de Águas Turvas informa que há, na lei orçamentária anual, autorização para abertura de créditos adicionais de natureza suplementar até o limite de 25% do orçamento. Esclarece ainda que obteve autorização do Poder Legislativo, por meio de projeto de lei de sua iniciativa, para nova suplementação de crédito. Com base na hipótese apresentada, assinale a opção que indica se a nova suplementação é válida e se deverá ser contabilizada dentro do limite de 25%, que é o limite estabelecido na lei orçamentária anual. Uma questão interessantíssima aí da FGV. Vamos lá. Aí tem 5 alternativas aí. Primeira alternativa. A autorização para nova suplementação tem vício de legalidade, já que não pode haver suplementação de crédito sem esgotamento daquele já autorizado. B. A abertura dos créditos suplementares especiais depende tão somente da manifestação do chefe do Poder Executivo e se dá por decreto, não havendo que se falar em autorização. C. A autorização concedida pelo Poder Legislativo é válida e eficaz, não integrando o limite autorizado pela lei orçamentária. D. A autorização resguarda a prevalência do princípio da legalidade, basilar na administração pública e deve ser inserida no limite de 25% do orçamento. E por fim, a alternativa é: a abertura do crédito deve estar vinculada à previsão específica na própria lei orçamentária, bem como ser autorizada por resolução do Legislativo. É que é uma questão, como as questões da FGV, né, às vezes ela viaja um pouquinho, então a gente tem que tomar cuidado para entender exatamente o que está acontecendo aí. Ó. O que está acontecendo? Está dizendo o seguinte, lá no município aí de Águas Turvas, a lei orçamentária ela já previa, para determinada despesa, que o Poder Executivo podia gastar 25% a mais do que estava previsto no orçamento. Primeira pergunta, a lei orçamentária pode fazer isso? Pode, porque lembra do princípio da exclusividade? Que ele diz que a lei orçamentária só deve trazer previsão de receitas ou autorização de despesas, com 2 exceções. Uma é para contratação de operações de crédito e outra exatamente nesse exemplo que está falando aí. A autorização para abertura de créditos suplementares. Lembrando que o crédito suplementar ele serve para aumentar o valor de uma despesa que já esteja prevista no orçamento. Okay? Então o orçamento está dizendo, ó, você pode gastar, prefeito, até 25% a mais do que está previsto ali no orçamento. Né? Normalmente ele vai falar isso para algumas despesas específicas. Ok. Aí, além disso, o prefeito disse que obteve autorização do Poder Legislativo, por meio de projeto de lei de sua iniciativa, para nova suplementação de crédito, ou seja, para mais um crédito suplementar. É pensando nessa historinha aí que você tem que julgar cada uma das alternativas, ok? E aí, qual delas aí você assinalaria como correta? Vamos ver uma a uma? Primeiro, alternativa A. A autorização para nova suplementação tem vício de legalidade, já que não pode haver suplementação de crédito sem o esgotamento daquele já autorizado? Não, está errado. Né? Não tem nenhum vício de legalidade aí. Primeiro que o projeto de lei para o novo crédito suplementar, além dos 25%, foi proposto pelo prefeito. Normalmente é o executivo que propõe mesmo. E foi aprovado pelo legislativo, não há nenhum vício de legalidade. Segundo, não há necessidade do esgotamento dos 25% para pedir mais. Até porque, vamos imaginar, na hora que foi feito o orçamento, o legislativo disse, você pode gastar 1.000 nessa despesa, mas se precisar pode gastar até 1.250. Só que logo depois precisou-se mais, vai precisar gastar 2.000. Aí o prefeito pode ir lá e pedir um novo crédito adicional sem precisar antes utilizar os 25%. Então A está errada. B. A abertura dos créditos suplementares especiais depende tão somente de manifestação do chefe do executivo e se dá por decreto, não havendo que se falar em autorização? Redondamente errado, né? Por quê? Os créditos suplementares especiais, eles são autorizados previamente pela lei, antes tem que haver autorização do Poder Legislativo, e só depois é que eles são abertos por decreto. Tá? Então precisa sim da autorização do Legislativo, tá errado. C. A autorização concedida pelo Poder Legislativo é válida e eficaz, não integrando o limite autorizado pela lei orçamentária? Tá certo, tá correto, é isso mesmo, tá? Tá certinho a autorização que o Legislativo deu, não há nenhuma ilegalidade em relação a isso. E, além disso, não vai integrar os 25%. É um valor extra. Então, portanto, a alternativa C
é a que está certa, é a que está correta. Mas vamos conferir as demais. D. A autorização resguarda a prevalência do princípio da legalidade, basilar na administração pública, está certinho até aí, e deve ser inserida no limite de 25% do orçamento. Não, o erro, mais uma vez, é dizer que a segunda autorização está dentro dos 25%. Não, é algo extra, algo a mais que foi dado. Um limite extra que foi concedido. Tá? E, por fim, a alternativa é: a abertura do crédito deve estar vinculada à previsão específica na própria lei orçamentária, bem como ser autorizada por resolução do legislativo. Vamos lá. 2 erros aí, né? Primeiro, que pode ser pedido um crédito suplementar para outro, não aquele que foi autorizado previamente no orçamento, os 25%. Outro erro é que a autorização não é feita por resolução do legislativo. Resolução é um tipo específico de manifestação do poder legislativo, nos assuntos que são de competência privativa do poder legislativo. Não é o caso. A autorização para um gasto com crédito suplementar é dada por lei, em que haverá inclusive a sanção do presidente, do chefe do Poder Executivo, no caso aí o prefeito. Né? Mas aí não se fala em resolução do legislativo, não. Então, de fato, a única alternativa que realmente está correta, que está perfeitamente correta, é a alternativa C. A autorização concedida pelo Poder Legislativo é válida e eficaz, não integrando o limite autorizado pela lei orçamentária, não integrando os 25%. E aí o prefeito pode sim abrir o crédito suplementar, além dos 25%, mais esse outro crédito, e gastar. Ok? Muito bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Com isso, chegamos ao final, então, da resolução dessa questão. Espero ter ajudado você a entender um pouquinho mais aí sobre orçamento público. Vamos ficando por aqui. Bons estudos para você e até a próxima!